Com alegria, novamente aqui nos encontramos, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, e com a graça de Deus, para levar a todas e todos a mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, também com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores de mensagem, vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu gosto muito de estar aqui presentes, porque a gente deve sempre, quem teve a chance, a oportunidade de estudar, deve também saber repartir o pão da sua intelectualidade. E se Deus me deu essa grande graça de ter uma certa facilidade de falar, de levar a palavra às outras mentes, e especialmente essa grande graça de ser sacerdote, como já disse mais de uma vez, não é fácil ser padre, precisa ter uma verdadeira vocação. E é preciso olhar com o olhar e com a mente voltado para a eternidade. Porque se a gente olhasse apenas para os valores desta vida, ninguém ficaria padre. Porque como padre tem as lutas, tem os sacrifícios, tem as compensações, tem também, sem dúvida nenhuma, todas as graças, tem a alegria interior que Deus vai dando para todos os sacerdotes. Eu me sinto muito feliz, eu tenho dito mais de uma vez, são 62 anos que eu tenho a graça de ser padre. E já participei da campanha da fraternidade tantas e tantas vezes. Agora veja bem, talvez muitos telespectadores ainda não se aperceberam que hoje é o último dia do segundo mês do ano 23. Mês de fevereiro está findando. Então, a nossa gratidão para com a Trindade Santa e Nossa Senhora por todas as atividades, os estudos, tudo que podemos fazer de positivo, também as alegrias do carnaval, também isso, para quem, por exemplo, se divertiu, pensando em oferecer todo esse cansaço, toda essa alegria com reta intenção, tudo isso teve valor para a eternidade. Deus, ou seja, a Trindade Santa, não é contra a alegria do cristão, porque um santo triste é um triste santo. E se nós olharmos, por exemplo, nós encontramos na Bíblia Sagrada alguns salmos, por exemplo, o Salmo 32, versículo 11, onde fala: alegrai-vos no Senhor Deus, regozijai-vos, e também o Salmo 97, versículo 12, alegrai-vos no Senhor Deus, ó justos.
E ainda a carta aos Filipenses, da cidade de Filipos, capítulo 4, versículo 4, está bem claro na Bíblia Sagrada, você poderá abrir, Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Então, o carnaval em si é o momento da pessoa se expandir, de se alegrar, mas veja bem, Deus, quando fala da alegria, Ele fala de uma alegria sadia, numa alegria que a pessoa pode extravasar-se, pode encontrar-se com tantas milhares até de pessoas, como acontece no carnaval, mas nada de maldade. Quantas pessoas, por exemplo, sapateiam e pulam a noite toda e dançam, mas dentro de uma moderação. Então, para esses não há, Deus não proíbe de modo algum. O que Deus proíbe é quando a pessoa não sabe respeitar os seus semelhantes, quando exatamente se excede nos seus divertimentos. Aliás, em falando do carnaval, já passou, é claro, mas vale também essa explicação. Há aqueles que gostam do carnaval, dos dias do carnaval, dos divertimentos, mas também há aqueles que não gostam do barulho, que gostam de se concentrar, de rezar um pouco mais, aproveitam para ler mais a palavra de Deus, para, quem sabe, até sair do barulho da cidade grande. Aliás, nos 3 dias antes do carnaval, escutando uma rádio lá de São Paulo, dizia que nas 3 rodoviárias de São Paulo, 900 e poucos ônibus extras, quer dizer, fora do roteiro, lotados, levando passageiros para as mais diversas cidades do interior. Mais de 700 mil pessoas que saíam de São Paulo para não ficar ali com o carnaval. Isso aconteceu em todo o Brasil, nas cidades grandes, mas também milhares e milhares de pessoas que adentraram para as cidades grandes para presenciarem, para se divertirem no carnaval. Então, como foi dito, há aqueles que gostam e aqueles que não gostam. E quando é um divertimento sadio, Deus aprova. O que Deus não aprova é quando estraga a própria saúde, quando depois da quarta-feira de cinzas vem as sequelas, vem tudo aquilo de menos bom, a gravidez, a despesa, o esbanjamento de dinheiro, muitas pessoas em brigas, discussões, mortes, a bebedeira, e aí não souberam se controlar, pegaram o volante do carro, houve desastres, houve mortes, houve feridos, e as sequelas muitas vezes ficam por resto da vida numa cadeira de roda ou no fundo de uma cama. Isso Deus não aprova. Então, especialmente nesse momento também, nós somos convidados a nos unirmos aos sofrimentos de tantas pessoas e, por causa da morte ou das mortes,
de tantas pessoas feridas. Só, por exemplo, nos terremotos lá na Turquia, mais de 44 mil pessoas soterradas que morreram em deslizamentos, e mais de 5 mil na Síria. E quantos outros e outras que, por causa desta guerra estúpida, Rússia contra a Ucrânia, que completou já mais de um ano. Quantas mortes, infelizmente. Não é esta a vontade de Cristo Jesus. Se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, está bem claro em São João, capítulo 15, versículo 17, antes de Cristo ascender aos céus, o que é que ele deixou para nós? Que recado? Ele disse: eu vou retornar ao Pai do céu, ao meu e vosso Pai. E o que é que ele então nos disse para todos e cada um de nós? Deixou uma ordem. Veja bem, São João capítulo 15, versículo 17. Está aqui. Eu gosto de repetir: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Se a humanidade realmente se amasse cada vez mais. É isso que Cristo Jesus pede a todos e cada um de nós. E nós sabemos que longe de Deus ninguém é feliz. Um grande intelectual, aliás, um dos grandes intelectuais do mundo, sem dúvida nenhuma, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu durante tantos e tantos anos, ele especialmente, que escreveu muitos e muitos livros, faleceu no dia 28 de agosto do ano 430, com 76 anos, mas veja, ele durante 33 anos foi batizado somente lá em Milão, depois de ser instruído, com 33 anos, a idade de Cristo Jesus. Ele viveu afastado de Deus, viveu no pecado. Mas, se você tomar, por exemplo, Romanos, capítulo 13, versículo 13, está bem claro, ele então, vivendo no pecado, vivendo completamente infeliz e sempre angustiado. Olha, já encontrei capítulo 13, versículo 13, de São Paulo apóstolo aos Romanos. Então, onde claramente a palavra de Deus veio ao encontro dele, pedindo que ele deixasse os vícios, os pecados, e simplesmente, aí então ele lendo, mudou completamente a sua vida, e ali então as palavras dele: inquieto, intranquilo, insatisfeito, triste estava o meu coração, enquanto eu vivia no pecado, enquanto eu vivia longe de Deus. E mudou completamente de vida, se converteu realmente, e os livros dele, veja só, ainda perduram hoje em dia, depois de 1600 anos. O livro dele, por exemplo, Confissões, o livro dele, A Cidade de Deus, diversos outros livros
continuam sendo lidos hoje em dia e mostrando o caminho certo. E ele, depois da conversão, fundou uma escola onde ensinava a Bíblia Sagrada, onde mais tarde ele abraçou o sacerdócio, tornou-se padre e tornou-se bispo na cidade de Hipona, lá na África. Um grande santo, Santo Agostinho. E então vejamos, longe de Deus, ninguém é feliz. O que eu gosto de repetir a cada passo é o que nós lemos em São Tiago, capítulo 4, versículo 4. O que é que nós lemos? Exatamente, é o próprio Cristo Jesus que fala para nós. Você quer ser feliz? Quanta pessoa luta, se esforça para ser feliz neste mundo e para ser mais feliz na eternidade. E Jesus Cristo diz, quantas pessoas talvez agora estão em sintonia nesse momento de reflexão, de mensagem, se sentem muito felizes. Mas há aquela pessoa angustiada, triste, desanimada, chateada. Será que essa pessoa não está um pouco afastada de Deus? Não sei. A pessoa deve olhar, e nós estamos num tempo tão bonito da Quaresma, onde a pessoa é convidada a olhar para dentro de si, para se cultivar mais espiritualmente. Veja o que Cristo diz para cada um de nós. Também para você que neste momento, talvez até deixou um pouco o seu trabalho, estava estudando, estava se preparando para um concurso, parou um pouco para refletir. Por quê? Porque você quer ser feliz. E Jesus disse para nós, você quer ser feliz? Veja bem, leia em São Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz aqui bem claramente, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Esse tempo agora da Quaresma são 40 dias, que vai desde quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, quando Cristo Jesus celebrou a primeira e a única Santa Missa, onde, quando ele terminou a Santa Missa, ele disse claramente, o que eu fiz, o que eu celebrei, fazei-o em minha lembrança. Então, os 256 papas, que desde lá, São Pedro, primeiro papa que Cristo deixou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Cristo. Então, hoje ainda, chegando, encostando o carro aqui no estacionamento da TV, fui ao encontro de um senhor bem barbudo, com as mãos calejadas, que estava ali fazendo a limpeza aqui ao redor da TV, e fiquei conversando um pouco com ele, e então, nesse diálogo, ele disse, padre, eu nasci na Floripa, muito barbudo, tal, e eu sou seguidor de Cristo Jesus. Eu sou católico e não troco a minha religião, que é a verdadeira, fundada por Jesus Cristo. Interessante. E já uma pessoa com seus 68 anos.
Então, Cristo Jesus, os 256 papas que a igreja teve até hoje, atualmente o Papa Francisco, os mais de 5.000 bispos, arcebispos do mundo, os mais de 500.000 presbíteros, sacerdotes, sempre a mesma consagração. E você sabe que a missa, a Santa Missa, que é a oração das orações. Por que a oração das orações? Porque o próprio Cristo Jesus reza conosco, se oferece a si mesmo, pede a Deus perdão por nós na Santa Missa. E na consagração ele se faz presente. Está bem claro, diversas passagens da Escritura, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Moisés fez uma aliança no Monte Sinai com o sangue dos animais, oferecendo sacrifício de ovelhas, de cabritos, de novilhas, de touros, enquanto que a vítima, a ovelha, era ali queimada em sacrifício, a oração, o canto. Agora, diz Cristo, o sacrifício do meu sangue para pagar o pecado de orgulho de nossos primeiros pais, que estavam felizes no paraíso. Deus lhes deu todas as condições, toda a liberdade, mas num ponto, Deus disse, vocês deverão me obedecer. Veja bem, até hoje nenhum exegeta, e por certo nunca saberão, em que ponto Jesus Cristo proibiu os nossos primeiros pais. O fato é que Deus quis experimentá-los, e veio então o demônio, simplesmente revestido numa serpente, e veja o que é que ele disse: por que Deus vos proibiu de comer do fruto de todas as árvores? E Eva disse: não, temos a liberdade absoluta, podemos comer de todos os frutos, menos da árvore do bem e do mal, que está ali no centro do paraíso. E aí então, levados, não, se vocês tocar nessa árvore, se vocês comerem do fruto, aliás, veja bem, a gente que diz, comeram a maçã. Vocês podem pesquisar a Bíblia Sagrada, não fala nenhuma vez maçã. Ninguém sabe em que ponto Deus proibiu os nossos primeiros pais. Mas teve um ponto em que Deus quis, para ver se eles realmente obedecessem. E quando a serpente então disse, aí está bem claro, quando vocês então desobedecerem a Deus, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão iguais a Deus. Aí veio o orgulho e desobedeceram a Deus. E o que é que aconteceu? Naquele momento foram expulsos do paraíso. Eu já li aqui, aí Deus vem, e se vocês abrirem Gênesis capítulo 3, versículo 19, está lá, Deus expulsando nossos primeiros pais, onde Deus disse, doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó
te has de tornar. Então foram expulsos, e nesta hora, então, a separação, a ruptura, a divindade da humanidade. Mas Deus foi muito misericordioso e disse: um dia eu enviarei o meu Filho para trazer pela sua morte a redenção da humanidade e novamente unir a divindade com a humanidade. E o povo, durante séculos e séculos, foi rezando, foi suplicando, e se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, em Isaías, capítulo 14, versículo 7, encontraremos lá Deus olhando para o povo. Veja claramente o que está aí, está bem claro. Por isso, o próprio Senhor Deus vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, o Filho de Deus, Cristo Jesus. E se nós olharmos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, então está bem claro também, onde diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para trazer a redenção e a salvação para todas as pessoas. E logo em seguida vem o anjo Gabriel e convida esta jovem de nome Miriam para ser a mãe do Salvador, Cristo Jesus, que trouxe a redenção, a salvação para todos e cada um de nós. E os santos que celebramos hoje: São Justo, São Romão, São Serapião, Santo Hilário Papa, São Romano. E os santos mártires são Macário, Rufino, Teófilo, e ainda os santos, mais alguns: felicidades, alegria, saúde, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora. Agora, oração em favor de todas as pessoas enfermas, com a bênção da água. E nós, na quarta-feira, sempre às 16h, aqui na igreja de Coqueiros, nós celebramos a Santa Missa por todas as pessoas enfermas, e também pedindo a proteção de Nossa Senhora da Cabeça, e muitas pessoas estão recebendo a graça especial de Nossa Senhora da Cabeça. E a bênção da água neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14h30 até às 15h, se Deus quiser. Tome com fé esta água.